Bom dia, mulher de Deus! Eu sou Maíra Jaber e nós estamos começando mais um programa Mulheres de Ouro. Como você sabe, toda semana a gente se reúne aqui para partilhar a palavra de Deus, para que nós sejamos alimentadas, porque já diz o ditado, saco vazio não para em pé. Pega a sua Bíblia, porque a gente hoje vai partilhar a palavra e você vai receber direção para a sua vida. Hoje o programa está ao vivo também pelo YouTube, então se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreve, @Maíra Jaber, para você não perder nada do que vem por aí. Pegou a Bíblia? Então você vai abrir agora na primeira carta de São Pedro. Sim, o apóstolo Pedro escreveu 2 cartas para nós. Nós vamos ler uma instrução específica que Pedro dá para as mulheres na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos de 3 a 5. São Pedro, primeira carta, capítulo 3, versículos 3 a 5. E o Senhor nos diz assim: não seja o vosso adorno o que aparece externamente. Cabelos trançados, ornamentos de ouro, vestidos elegantes, mas tende aquele ornato interior e oculto do coração, a pureza incorruptível de um espírito suave e pacífico, o que é tão precioso aos olhos de Deus. Era assim que outrora se ornavam as santas mulheres que esperavam em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Minha irmã, Pedro se dirige a mim e a você. É uma palavra certeira para nós mulheres. Ele começa dizendo assim: não seja o vosso adorno o que aparece externamente. Nós mulheres somos muito preocupadas com a aparência. Isso é bom que a gente esteja bem vestida, é bom que a gente esteja arrumada. Isso é um cuidado também conosco, né? Com o nosso corpo, com a nossa vida, com o corpo que é o templo do Espírito que nós recebemos do Senhor. Mas São Pedro, ele não está falando aqui sobre uma ornamentação sadia, saudável. Ele está falando do exagero. Nós não podemos cuidar do nosso corpo ao ponto de nos esquecermos do cuidado com a nossa alma, porque o verdadeiro ornamento não é aquele que a gente coloca do lado de fora. Então ele cita aqui, os adornos que aparecem externamente, cabelos trançados. São Pedro está querendo dizer aqui que a gente não deve pentear o cabelo de jeito nenhum. Tem que pentear, tem que fazer a sua trança, tem que fazer, né, o seu corte de cabelo da maneira como você gosta, segundo a beleza única e individual que Deus te deu. Então São Pedro diz, olha, cabelos trançados, ornamentos de ouro, ou seja, né, mulheres que gostam. Hoje a gente não usa mais ouro, né, mas é uma biju, mas uma biju bem bonitinha que a gente coloca, né, coloca aquele brinco, coloca aquele anel, a pulseira, um colar, né, a gente se sente bem de colocar esses ornamentos. Cabelos trançados, ornamentos de ouro, vestidos elegantes, tudo isso é muito bom. Mas tudo isso precisa estar em segundo plano quando nós estamos falando sobre sermos mulheres segundo o coração de Deus. Precisamos buscar a Deus e buscar ter o nosso interior adornado, ornamentado da mesma forma que nós buscamos ter o nosso exterior ornamentado. A gente faz aquela maquiagem bem bonita. Hoje, por exemplo, fiz uma maquiagem para poder aparecer aqui para vocês, para vocês não levarem susto. Então a gente faz aquela maquiagem bem bonita, mas essa maquiagem bonita não pode esconder a nossa real essência. Essa maquiagem bonita não pode ser simplesmente algo para camuflar o que o nosso interior está gritando. E muitas vezes o nosso interior está gritando por ajuda e a gente não escuta. Mas do lado de fora está tudo muito bem bonito, muito bem organizado. E São Pedro diz: mas tende aquele ornato interior e oculto do coração. Esse ornamento interior, ele é oculto, ele está dentro do meu coração, dentro do teu coração. Ninguém pode ver.
Às vezes a gente está tão arrumada, tão linda, tão maravilhosa e por dentro o nosso coração está em pedaços. Quantas vezes você já passou por isso? Eu já passei muitas vezes. De estar bonita, de estar perfumada, com cabelo ornamentado, de brinco, de anel, de maquiagem, mas por dentro meu coração estava sangrando. E o que está dentro, o que está oculto, quem pode ver é o Senhor. Jesus uma vez ele disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca o teu Pai, que vê o que está em segredo, que vê o que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Então São Pedro, quando ele diz aqui, que nós devemos buscar esse ornamento oculto, interior, esse ornamento oculto no nosso coração, ele está dizendo: você tem que buscar o Pai, você tem que buscar o Senhor, mulher, porque é Ele que vai te ornamentar, é Ele que vai fazer de você uma mulher segundo o coração de Deus. Busca o Senhor, busca a presença de Deus, se humilha na presença de Deus, busca a santidade. Às vezes a gente acha que a gente está tão longe, tão distante da santidade de Cristo, mas é buscando essa santidade, é buscando a vontade de Jesus, que cada vez mais o Pai vai nos transformando, assim como o ouro, né? Tá aqui o livro que a gente escreveu, Mulheres de Ouro. Eu já falei para vocês tantas vezes aqui sobre como o ouro é trabalhado. O ouro, ele é encontrado numa forma totalmente bruta, opaca, sem beleza. E é pelo fogo que ele precisa passar. E conforme ele vai passando pelo fogo, ele vai deixando para trás o que não lhe pertence, o que não é ouro, para que ele possa adquirir um novo formato, para que ele possa ser moldável nas mãos do ourives e se tornar aquilo que ele deve ser. Se tornar um objeto de honra, se tornar um objeto de valor. E assim também somos nós, mulheres. Não adianta a gente esconder aquilo que Deus precisa ver e precisa tocar e precisa curar. Então, quando nós estamos no oculto da nossa oração, no nosso quarto, a gente precisa mostrar para o Senhor a nossa verdade, a gente precisa mostrar para Ele o nosso coração e assim permitir que Ele nos transforme, que Ele nos modele, que Ele nos purifique como o ouro é purificado. A gente pode até se embelezar para os outros, né? E fingir para os outros que está tudo bem. Mas para o Senhor a gente não pode fingir. A gente precisa dizer para Ele a verdade, mostrar para Ele o nosso coração. E São Pedro aqui ele fala que essa beleza oculta no nosso coração, que vai sendo construída na medida em que nós vamos buscando o Senhor, ela tem nome, tá aqui, Versículo 4. É a pureza incorruptível de um espírito suave e pacífico, o que é tão precioso aos olhos de Deus. A pureza incorruptível, sermos mulheres puras, buscarmos a santidade, termos um espírito suave e pacífico, não sermos mulheres que busquem a confusão, mas a paz, a concórdia. E um espírito suave e pacífico é um espírito que não dá ouvidos para maledicência, que é um nome bonito que nós damos para a fofoca, por exemplo. Um espírito suave e pacífico é um espírito que ouve mais do que fala, que busca sempre a reconciliação, o perdão. Continuando, São Pedro diz: era assim que outrora se ornavam as santas mulheres que esperavam em Deus. A Bíblia nos conta muitos exemplos de mulheres que buscaram o Senhor, de mulheres que tiveram um encontro com o Senhor, e algumas delas tiveram um encontro com Jesus em carne e osso, como por exemplo Maria Madalena e outras mulheres que conviveram com Jesus Cristo. E essas mulheres, a partir desse momento que tiveram um encontro com Jesus, elas tiveram a sua vida completamente transformada. Então nós, mulheres, precisamos permitir que Jesus, uma vez passando pela nossa vida, transforme a nossa vida completamente. Mas Jesus, ele é muito suave, como diz a palavra aqui, né? Em ações, e ele jamais vai ser violento naquilo que ele nos pede. Portanto, se você não permitir
Jesus não vai transformar a sua vida. Todas as pessoas que passaram pela vida de Jesus, que se encontraram com Jesus pelo caminho, foram transformadas, exceto aquelas que não permitiram. Pilatos esteve cara a cara com Jesus. Herodes esteve cara a cara com Jesus. O jovem rico esteve cara a cara com Jesus. Nenhuma dessas pessoas teve a sua vida transformada porque não permitiu que a palavra de Deus entrasse no seu coração e gerasse transformação de vida. Mas hoje a palavra de Deus, minha irmã, está entrando no seu coração, na sua vida, na sua família, para gerar transformação de vida. Permita que essa palavra transforme você. Permita que essa palavra purifique, restaure você. Busque embelezar o seu interior na mesma medida que você busca embelezar o seu exterior. Busque embelezar a sua mente com bons pensamentos na mesma medida que você cuida dos seus cabelos. Busca embelezar os seus lábios com um sorriso, mesmo nos dias maus. Da mesma medida que você busca o seu batom antes de sair de casa. Santa Teresinha tem uma frase que é atribuída a ela, que diz assim: a dor é minha, mas o rosto é do meu irmão, por isso eu vou sorrir. Então, nos dias maus, talvez você vai precisar dar um sorriso para aquela pessoa que só vai encontrar com Jesus naquele dia através de você. Quantas vezes eu estava me sentindo triste, abatida, chateada, e eram nesses dias que Jesus me chamava para servir. Eu tinha que servir, eu tinha que cumprir o chamado de Deus para minha vida. E ali naquele momento, esquecendo da minha dor, eu via Deus agindo, eu via Deus falando com as pessoas, eu via Deus tocando e curando na minha miséria, na minha pequenez, porque é isso que Ele faz. Na nossa miséria, na nossa pequenez, Ele toca, Ele cura, Ele usa, Ele transforma. Permita que Jesus transforme a sua vida para que através da sua vida outras pessoas sejam curadas e sejam transformadas também. Que a gente busque embelezar os nossos olhos e ter cuidado com aquilo que a gente escolhe ver. Da mesma maneira que a gente escolhe pintar os nossos olhos, embelezar com rímel e com lápis e com uma sombra. Precisamos buscar fixar o nosso olhar no que é santo, no que é do céu, porque muitas vezes a tentação entra na nossa vida através dos nossos olhos. Que nós possamos buscar embelezar o nosso ouvido da mesma maneira que nós colocamos um brinco para embelezar os nossos ouvidos, que nós possamos buscar estar atentas ao que nós estamos ouvindo, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E se você ouve aquilo que é contrário à palavra, também você vai perdendo a sua fé pouco a pouco. A fé vem por ouvir a palavra. E essa palavra está sendo dita para você, minha irmã, hoje, agora. Ouça o que o Senhor tem a te dizer. E procure transformar o teu interior à medida em que você vai buscando a presença de Deus. Permita que Ele mostre a você o que não está bom, o que precisa ser mudado, para que você seja cada dia mais uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher virtuosa, uma mulher cheia de virtudes. E essa mulher virtuosa, ela não está muito distante de você. Basta e você permita que Jesus transforme a sua vida, assim como Ele transformou a de tantas mulheres e de tantos homens que se encontraram com Ele. Agora é a sua chance, agora é a sua vez. Jesus está diante de você. Permita que Ele transforme o seu interior. Vamos orar comigo? Feche seus olhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, te agradeço por essa palavra de hoje, te agradeço porque quando o Senhor olha para mim, o Senhor já enxerga essa mulher, o Senhor já enxerga essa mulher pura, essa mulher bondosa, essa mulher caridosa, essa mulher pacífica, essa mulher pronta para te servir, pronta para liberar uma palavra de ânimo, uma palavra de cura para todos aqueles que estão necessitados de te encontrar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor olha para mim e vê essa mulher, ainda que eu não me sinta assim. Eu sei que o Senhor deseja me transformar e eu quero essa transformação. Por mais distante que hoje eu pareça estar desse ideal, Jesus, eu peço que o Senhor me transforme para que eu seja uma mulher segundo o teu coração cada dia mais. Eu clamo, Maria Santíssima, Mãe querida, Mãe do céu e nossa, transforma a minha vida, faz de mim uma mulher segundo o coração de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendito seja Deus, minha irmã. Obrigada por estar aqui comigo. Mais um sábado pela manhã e nós estamos aqui partilhando a palavra. Eu, mais uma vez, quero te falar que a gente tem esses 2 livros aqui para alimentar a sua fé, alimentar o seu espírito com alimento verdadeiro, que é a palavra de Deus. O que Deus me ensinou no deserto e Mulheres de Ouro são livros que vão ajudar você a entender a palavra de Deus e a receber esse alimento que nos põe de pé. Eu agradeço a sua companhia e espero você no próximo sábado aqui para mais um programa Mulheres de Ouro. Que Deus te abençoe. Um beijo!